vocês, eu digo conversando, né? Porque quando nós estudamos doutrina espírita, nós gostamos muito de estar revendo certos conceitos, a gente vai trabalhando, né? E vai conversando. Conversando, a gente vai longe, né? A gente lembra da metodologia que Jesus utilizava, né? Jesus utilizava a conversa, né? Nós vamos ver em todas as situações que nós vamos encontrar a respeito de Jesus, ele sempre conversando, e nós não podemos comparar, mas a conversa de Jesus era alguma coisa assim muito especial, tão especial que qualquer pessoa que passasse por ele recebia, então, aquele toque espiritual e modificava. Não é? Então, nós vamos ver no desdobrar, não é, do Novo Testamento vários e vários e vários encontros. E nós vamos ver sempre, né, o que aquelas pessoas, então, recebiam das mãos e do coração abençoado de Jesus. Então, vocês viram que a gente vai conversar, então, a respeito do Espiritismo como caminho seguro. De onde é que eu tirei esse tema? Como é que nós vamos fazer esta abordagem, né? Imaginem bem que existe um livro de Allan Kardec que tem como título A Viagem Espírita em 1862. Não sei se vocês já viram, já conseguiram manusear esse livro. Esse livro tem os discursos que Allan Kardec fazia para os irmãos nas casas, nos locais em que ele visitava, né? Então, o meu livrinho está aqui, ele está velhinho, mas eu realmente não abro mão dele, porque ele está todo anotado, né? E é realmente um primor. Nesse livro, então, nós vamos encontrar alguns discursos de Allan Kardec. Depois de 5 anos de publicado o Livro dos Espíritos, ele vai visitar algumas cidades no entorno de Paris para verificar assim como é que andava a divulgação do espiritismo, e ele teve assim as surpresas maravilhosas, não é? Num dos discursos, ele então vem dizendo para nós justamente quando ele faz uma abordagem a respeito das ideias materialistas. E ele então diz o seguinte, não é? Que o materialismo ameaçava fazer a sociedade mergulhar em trevas, afirmando aos homens: o presente é tudo, o futuro não existe. Então ele diz, o Espiritismo corrige a distorção afirmando: o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. E isto ele prova. Então vamos rever qual é a fala, não é, do nosso codificador. Ele aqui está colocando a respeito das ideias materialistas, né? As ideias materialistas dizem para o homem, né, para o ser humano, que o presente é tudo. Então, olha só, nesse instante nós estamos aqui, esse nosso presente é tudo, eu nem preciso pensar no futuro, porque o futuro não existe. Através das ideias materialistas, nós vamos vendo que o homem, ele acredita que ele nasceu, ele tem uma certidão de nascimento, né? E ele tem uma certidão de óbito. A vida dele está centrada neste período, do nascimento à morte. Então, com isso, queridos, tudo é permitido. Porque, olha só, eu estou aqui nesse instante, né? Eu vou morrer e daqui a pouco é o pó, como eles acreditam, e já que é o pó, nós podemos utilizar
todas as formas de usufruto, de gozo que a gente tem. Então, eu estou sempre envolvido com as paixões, com as coisas que me dão prazer, e isto realmente é uma forma, vamos assim dizer, de vida que nos deixa muitas das vezes, que nos leva muitas vezes à depressão. Entende? Porque o que eu vou fazer agora? Eu, quando era pequenininho, tinha uma ideia de céu, de inferno, de purgatório, mas isso aí nada existe. Depois é o fim, é o pó. Então eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui. É justamente por isso que as pessoas se suicidam. Vocês já têm notícia do grande número de suicídios que a gente tem. Uma pessoa se suicida a 40 minutos. E elas se suicidam por quê? Porque elas acham que não tem futuro, não tem como resolver a própria vida, elas não encontram um fim do túnel, vamos assim dizer, não tem esperança, não tem jeito e se suicidam. Nós que estamos aqui no dia a dia, nas nossas casas espíritas, a gente tem acompanhado esses relatos. Eu vou falar daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, tudo justifica. Entende? Justifica a violência, justifica a agressão, justifica o suicídio. Enquanto a gente está aqui, nós precisamos aproveitar todos os vícios. Por isso, então, Allan Kardec, nessa mensagem, ele vem, então, dizendo, olha, minha gente, o Espiritismo corrige esta distorção, dizendo para nós que o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. E nessa época em que Allan Kardec estava nessas viagens, um adversário escreveu assim num jornal, cuidado parisienses, não é? Porque o Espiritismo é cheio de seduções. E Allan Kardec disse assim, ele está com a razão. Se fôssemos nós, a gente já queria defender a doutrina espírita, porque não tem sedução. Ele vai dizer, olha, a doutrina é cheia de seduções. E ele vai dizendo para nós que a primeira sedução que a doutrina diz é comprovar para a gente, né, que esse futuro existe, que o presente é bem pouco, que embora a gente tenha uma certidão de nascimento, antes daquela certidão de nascimento muita coisa aconteceu. Aquele primeiro choro da criança na maternidade, né? Que a gente diz assim, nossa, nasceu, olha que beleza, né? É uma criancinha tão inocente que está começando a sua vida, né? O Espiritismo vem dizendo para nós que aquele serzinho que está nascendo naquele instante, ele é alguém que traz uma bagagem já de outras e outras reencarnações. Então, este aspecto de dizer para nós, não é? Que nós não morremos, que nós estamos aqui de passagem, essa é uma grande notícia que a doutrina espírita traz. Então, a sua certidão de nascimento diz que você, nessa encarnação, você nasceu naquele dia. Mas tem uma história aí para trás, não é? Que nós não sabemos e nem devemos saber. Porque muitas pessoas acham assim, olha só, vou fazer uma regressão de memória para saber o que tem lá de trás e qual é a orientação que todos os amigos nos dão que a gente não faça. E Emmanuel tem uma frase muito interessante, ele diz assim, nós não temos um passado recomendável. Hoje, nessa encarnação, nós estamos melhores do que na passada. O que a gente fez? Então, é bom não saber. Então, isso diz para nós que nós não morremos.
naquele sentido de desaparecer. E o Espiritismo vem trazendo uma série de informações, ele diz tudo isso para a gente, e nós todos estudamos e a gente conhece as notícias que o céu e o inferno, não é um dos livros da codificação, ele traz para nós. Esse livro é belíssimo. E ele vem, então, trazendo os depoimentos dos espíritos a respeito da forma com que eles chegaram ao plano espiritual. E há também um outro livro, né, que eu queria muito que vocês, então, anotassem, ele se chama Reencarnação e Vida. Esse livro é da Dona Ivone Pereira. Todos os livros da Dona Ivone Pereira são, assim, importantíssimos. Este se chama Ressurreição e Vida. O autor espiritual é o escritor Leon Tolstói. Então, Leon Tolstói vem dizendo o seguinte para nós, né? Que se estanquem as lágrimas. Que quando você perceber, quando você vir que um corpo se tomba, com a morte, né? Você saiba que existe um outro corpo que se levanta. E como todos nós estudamos doutrina espírita, a gente então sabe que aquele instante da morte, né, cessou o funcionamento desse corpo que nós temos para essa vida, né? Mas que espírito, eu continuo a minha jornada. Então, saber disso, meus irmãos, é uma grande alegria. Então, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem por um determinado instante, que a gente não sabe se é de um dia, um mês, 10 anos, 50 anos, 100 anos, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que nós estamos aqui por um grande trabalho, que é a nossa missão, não é? De fazer todo esse adiantamento espiritual. Quando eu começo a entender esta informação tão preciosa, tudo muda para a nossa vida. Mudam-se os valores, mudam-se os hábitos, não é? As nossas preferências, algumas coisas que a gente antes a gente fazia, porque era de uma irresponsabilidade muito grande, a gente era imprevidente, a gente estava aí pronto para qualquer parada, vamos assim dizer. E quando, então, nós começamos a estudar Espiritismo, estamos vendo dessa forma, a nossa vida muda. E alguém pode dizer, ué, mas você não vai mais naquelas baladas? O que aconteceu com você? Não, porque eu agora estou entendendo a respeito de muita coisa do plano espiritual que nos envolve. Então, e nesse instante, por exemplo, que nós estamos aqui, a nossa casa é um centro espírita. Então, nós estamos rodeados de amigos e de alguns outros que vêm até nós para aprender. Então, a nossa casa tem esse aspecto, não é muito bonito de, nesse instante, estar sendo esse espaço em que muitos espíritos vêm aprender. A espiritualidade encaminha esses amigos, não é? Para eles tomarem conhecimento dessas informações. Então, saber que nós não morremos, não é? Que essa estrutura que aqui está, ela se decompõe, ela se transforma, não é? E, de repente, quando nós estamos falando aqui dessa estrutura, essa estrutura é maravilhosa. Não é? Esse corpo que nós temos, ele é maravilhoso. Então, vocês vejam bem que nós estamos aqui sentados, quietinhos, e tem realmente uma máquina formidável trabalhando aqui,
sem que a gente se dê conta. Os nossos olhos, eles são formados de uma forma, eles têm um formato maravilhoso. O nosso corpo todo, o nosso coração, né? Então, o nosso corpo como um todo, o nosso cérebro, que maravilha é o cérebro, né? Então, nós estamos aqui, nós temos esse espaço maravilhoso que a gente passa a respeitar. Eu, espírito, eu preciso desse corpo para eu poder cumprir a minha missão, que é da minha elevação espiritual, e também aqueles propósitos que eu determinei quando eu voltei ao corpo de carne. Minha gente, isso não é fantástico? Então, a gente vai ver, eu costumo sempre dizer, né? Eu não sou Darcy, eu estou Darcy. Né? E eu estou vendo aqui a Selma, eu posso dizer assim, não é Selma, você não é Selma, você está Selma. Eu não sou Antônio Carlos, eu estou Antônio Carlos, não é? Entende? Eu não estou Regina, não é? Eu não sou Regina, não é? Eu, nesse instante, eu estou Regina, mas eu posso ter sido João, José, Aurora. Eu hoje estou aqui como Darcy. E eu trago de cada uma dessas experiências, eu trago uma certa bagagem, porque a gente também aprende, não é, que nós não temos condição de, numa encarnação, a gente receber todo, digamos assim, a gente saber, a gente ter todas as habilidades que nós precisamos para crescer. Então, nesse instante, eu estou aqui, no melhor momento da minha vida como espírito, vivendo aqui, aproveitando esse espaço que a divindade me dá para que eu cresça. Em realidade, todos nós somos seres espirituais, não é? Numa romagem terrena. O professor Ney Lobo, que é um amigo nosso, um educador, autor daquela coleção Filosofia Espírita da Educação, ele diz o seguinte, né, quando ele faz uma série de abordagens, né, e ele está falando a respeito do educando. Ele diz, todos nós somos educando, quer dizer, todos nós estamos em fase da gente aprender, da gente educar, da gente se educar. Então, ele diz, não é, que nós somos um ser peregrino. Peregrino, nesse instante encarnado nesta terra, não é? Mas nós tendemos, não é, à perfeição. Nós ainda hoje nós somos perfectíveis, quer dizer, nós temos a possibilidade de desenvolver as nossas perfeições, mas nós estamos fadados a ser puro espírito colaborador de Deus naquilo que estiver, digamos assim, nas nossas condições de fazer. Vocês já imaginaram? Para que a gente seja coordenador de um planetinha, nós temos que desenvolver em nós muitas habilidades. E nesse instante, né, nesta Terra, né, nós ainda estamos vivendo, digamos assim, situações difíceis. Santo Agostinho, no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 15, ele vai dizer para nós que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus.
E aí, nesta terra, nós vamos estar lutando contra a inclemência do tempo e a perversidade do homem. O que nós estamos passando hoje, meus amigos, essa questão, não é, do Covid-19, a gente pode dizer que é uma situação em que a Terra precisava respirar, porque nós, rebeldes, nós usamos e abusamos de todas as nossas possibilidades. Basta que a gente veja, vocês devem ter visto há pouco tempo atrás, uma pessoa mostrando assim o globo terrestre, né? Mostrando aquelas imagens, né? E vendo como parece, eu acho que parece não, como é, né? Que a nossa atmosfera foi ficando limpa, foi ficando rarefeita. E, inclusive, ele mostrava o movimento de aviões. Nossa, mas era uma coisa de que, meu Deus do céu, mas que abuso! E nós vemos a questão do lixo. Então, nós não somos criaturas educadas. A gente ainda não está em condição de viver num planetinha melhor, porque nós somos mal educados, como espíritos. Aí a gente entende quando Santo Agostinho fala de ser espírito rebelde à lei de Deus. A lei de Deus diz do que para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós não nos amamos, não é? Então, nós ficamos sempre a reboque de tudo aquilo que acontece. Olha o quanto o crime, o assalto ainda, né? Como nós ainda gostamos, não é? De determinadas ações, não é? Que vão contra o nosso próximo. A gente gosta de enganar, a gente ainda vive da fraude, não é isso mesmo? Então, de uma maneira geral, nós ainda gostamos da mentira, nós ainda gostamos da violência, nós ainda gostamos do erro. E aí, nessa hora, né, em que nós achávamos que nós estávamos muito bem, vem, né, uma coisinha pequenininha e faz toda essa movimentação, não é? No mundo. E todos nós precisamos, então, aprender com isso. Isso quer dizer para nós que a Terra, ela é como se ela tivesse assim, né? Sem poder respirar direito, e nós nem aí, né? E nós, digamos assim, procurando abusar de todas as coisas. Então, ela vem e diz para nós, olha, está na hora, né, da gente tomar um outro rumo. E, graças a Deus, eu acho que todos nós estamos tomando outro rumo. E eu estou colocando isso, né, para dizer para nós, para rever para nós o que Santo Agostinho vem dizendo para nós a respeito da nossa rebeldia. O que a gente faz quando a gente tem uma criança rebelde que não escuta? Bom, ela vai precisar de algumas limitações, não é isso mesmo? Para ela poder valorizar. Então, nós somos esses espíritos, não é? Que estamos, então, aqui na Terra, nós estamos nesta encarnação, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que a gente vai procurar abençoar todos os dias, porque é a forma que nós temos como espírito de estar evoluindo. Se nós fizermos uma comparação daquilo que a gente era ao que a gente é agora, a gente vai poder colocar os avanços que a gente teve. Então,
quando nós estamos aqui falando a respeito dessa nossa condição espiritual, não é? A gente vai ver também lá no Evangelho que ele fala para nós a respeito das causas dessa nossa dificuldade, das nossas aflições. E eu trouxe também para a gente refletir, não é, quando nós estamos falando a respeito das nossas aflições, mas que a gente também está falando a respeito dos benefícios que a doutrina espírita traz para a nossa vida. É bom que a gente fale, né, a respeito, então, dessas situações que a gente busca para nós mesmos e que nos trazem muita dor. Eu estava falando com vocês que eu gosto muito da literatura da Dona Ivone Pereira, né? Eu vou também fazer uma pequena abordagem sobre este livro aqui, tá? Esse livro chama-se Nas Voragens do Pecado. Vocês sabem que eu gosto tanto dessa parte que eu vou falar agora com vocês, ela é tão consoladora que eu vou repetindo. Eu estou repetindo para mim, mas estou, digamos assim, compartilhando com todos vocês, né? Esse livro, Nas Voragens do Pecado, se você tiver em casa algumas horinhas do dia em que você fica assim, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer hoje, mas está chovendo, eu vou para a cama, eu estou ficando tensa, pega um livrinho. Pega um livrinho que você vai ficar muito feliz. Então, esse livro conta uma das histórias, né? E no final deles, a personagem vai precisar reencarnar, como já aconteceu conosco, né? O amigo espiritual vem dando um recadinho para ela. Vocês vejam bem que realmente o Espiritismo é o caminho seguro. Ele é o caminho seguro porque faz com que, através da informação que a gente vai recebendo, a gente vai evitar caminhos sombrios. Aqui nesse livro, nós vamos ver um amigo espiritual dando uma orientação para um espírito, para uma moça que vai retornar à experiência carnal, numa encarnação bem difícil. É a Ruth, que é, então, a personagem de toda esse romance. A Ruth, aliás, eu vou lendo para a gente não se perder nisso aí. A Ruth, ela vai renascer. E ela, então, começou a ficar desesperada porque ela ia renascer numa situação muito difícil. E ela diz assim, eu não vou ter condição, eu não vou ter coragem. Como é que eu vou viver uma vida de tamanha limitação? Foi por amor a vocês, meus familiares, que eu eu cometi este erro, né? O amigo espiritual vem dizendo para ela assim, sim, minha Ruth, será necessário, indispensável, mesmo urgente, o teu retorno a uma existência nova na sociedade terrena, a fim de reparares as afrontas que tuas inconsequências fizeram a ti mesma, a tua consciência de descendente do ser divino e criador que rege o universo sem fim. Então, esse amigo espiritual está dizendo para ela, né, que ela realmente ela utilizou, ela desenvolveu algumas atividades, ela fez alguns atos, não é?
que eram justamente contra a lei maior, que a gente já sabe, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque ela levou uma pessoa à masmorra e a pessoa morreu lá naquela situação. Naquela época da rainha Catarina II, né, nós vamos ver que aconteciam coisas que não ficam apagadas. Então, digamos assim, na corte da Catarina, aquelas pessoas que ela achavam que não ajudavam, ela levava para a masmorra. E alguém pode dizer assim, olha, e não aconteceu nada com ela. Sim, na lei dos homens não, porque ela era poderosa e ela comprava todo mundo. Mas acontece, não é, que existe uma lei que está na consciência. Mais dia, menos dia, nós vamos nos dar conta e a gente então vai retornar lamentando aquilo. Bom, então, ele diz assim, olha só, renasce em outro corpo, em berço triste, rodeado de solidão e saudades, entre vozes que parecerão hostis à tua alma, e não por aquelas que, por entre beijos e afagos, te ensinavam o balbucio das primeiras orações a Deus. Então, ele aqui está dizendo para ela que, tendo em vista, não é, aquele passado, aquela herança que traz, porque essa é a nossa herança. Por que alguns de nós têm algumas dificuldades a mais na sua encarnação? É porque a gente precisou. Digamos assim, é a mala que a gente traz e que está aqui. É uma sementinha que vem conosco. Então, no caso, né, a Ruth, então, vai nascer em berço triste, rodeado de solidão. Vocês já viram algumas crianças nascendo nessa situação? Parece que não tem ninguém ali, ela fica lá, afastadinha, sozinha. De repente pode ser até a nossa história, não é? Então ele vai dizer por isso, né? Mas aí, meus irmãos, no finalzinho, olha, para quem tem esse livro, é a última página, tá? Mas no finalzinho da mensagem, ele vai dizer assim: não sofrerás sozinha. Embora invisível aos teus olhos, eu estarei ali, eu vou debruçar sobre o teu novo berço, vou te aconselhar nas horas de indecisão, quando você estiver amargurado. Espiritismo, caminho seguro, que diz para nós que nós estamos aqui por um determinado instante, nós viemos para o nosso crescimento espiritual, viemos aqui nesse mundo de provas e expiações para ajustar as nossas questões, não é? Conosco mesmo. A gente vai sabendo, não é, que mesmo nessas situações difíceis, nas dores, nas provações, agora muitos amigos, não é, vivendo situações difíceis com a doença, com o desemprego, com tantas situações, tantas aflições, o que nós podemos dizer, meus amigos, é isso: nada disso acontece por acaso. E ter a certeza que nós temos amigos queridos que nos acompanham e que estão velando por nós. Nós podemos estar sozinhos fisicamente, mas nós temos amigos que nos acompanham na jornada, nos acompanham no dia a dia, não é? Eles nos observam com muito carinho e sempre estão procurando nos ajudar. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar Deus, não é? É alicerçar a nossa fé a partir de tudo isso que nós estamos recebendo. E orarmos, né? Pedirmos ajuda, pedirmos o amparo, pedirmos a proteção.
Então, nós vamos aproveitar agora, meus amigos, que a gente passou por essas informações tão ricas, que a gente realmente entendeu que estudar espiritismo é a gente ter um caminho seguro. Eu vou estar a salvo de muitas situações complexas e que eu preciso ter sempre em mente que eu tenho amigos espirituais que nos ajudam. Então, eu vou sintonizar com eles. Na minha manhã, eu vou agradecer a Deus por ter acordado, pela oportunidade, pela noite tranquila. E à noite, eu também vou pedir que durante a noite eu possa seguir e encontrar os amigos com quem eu vou estudar e com quem eu vou ampliar os meus conhecimentos. Saber disso, meus amigos, é ter um caminho seguro. Então, vamos orar? Nesse instante, nós estamos aqui com os pensamentos ligados à equipe espiritual da nossa casa espírita, agradecendo. Nosso sentimento é de gratidão por tudo que nós temos recebido nesta hora, na nossa casa espírita, os estudos, os amigos, a nossa família, aqueles seres que convivem conosco no dia a dia. E nós estamos pedindo por todos eles, na certeza da proteção, na certeza do amparo. E que as irradiações nesse instante alcancem aqueles amigos que nesse instante desencarnam sem a informação do plano espiritual. Nós temos a certeza que as equipes socorristas estão acolhendo esses amigos. E mais uma vez, Jesus querido, Jesus amado, a nossa gratidão. E a vocês, amigos, o meu muito obrigada.